Então, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós vamos iniciar a leitura, tá? Da nossa programação. E hoje vamos falar do capítulo 17 do livro que estamos lendo, Parábola de Jesus. E olha o tema, alento nas dificuldades. A gente viu aqui tantas dificuldades apresentadas, né? Mas Deus tem um alento para nós. E essa responsabilidade está nas mãos do missionário Guilherme Alves. Tá? Muito bom te ver de novo, Guilherme. E com você a palavra. Obrigado, irmã Alexandra. É sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra. E eu gosto, né? Me sinto bem participando desse projeto. Onde eu estou aqui, o sol praticamente já nasceu, então iniciamos o dia na presença do nosso Pai. Nada melhor do que ouvir a sua palavra. E essa iniciativa é muito boa de ler este livro. Este livro é maravilhoso, cada capítulo contém verdades entesouradas que Deus revela a nós. E esse capítulo não seria diferente, né? Pois todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos anseios, temos preocupações, mas nós sabemos que nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. Deus, ele utiliza várias formas de se comunicar conosco, de nos ensinar, de colocar em nós o seu caráter. E nós vamos aprender hoje algo importante que foi falado por ele quando esteve aqui nessa terra. Mas eu quero compartilhar uma história com vocês. Havia um lenhador bem forte, com um machado bem afiado. E foi encontrado uma árvore em um campo seco. E durante muitos anos ela permaneceu ali. Mas era uma árvore muito bela. Uma árvore grande, uma árvore forte, uma árvore alta. Mas ela não dava os frutos das quais a deveria dar. Quem passava ali via a sua sombra. Era uma sombra grande, galhos grandes, aparência de vida, né? Então, essa árvore trazia vários benefícios ali, mas não o benefício principal para o qual ela existia, que era frutificar. Bem, o dono da terra olhou, viu aquela árvore que ela não cumpria já o seu propósito, chamou o lenhador, disse que deveria cortar aquela árvore. Esse lenhador, com esse machado forte, bem afiado, bateu, bateu, bateu. Fez um corte profundo. A árvore começou a cair. E aí o lenhador entendeu que já havia gastado muitas forças, a árvore havia caído. Ele voltou e disse ao dono da terra que a missão estava cumprida. A verdade é que aquela árvore ficou marcada, ficou ferida praticamente no chão, mas ela não havia morrido ainda completamente, ela não havia chegado ao seu fim. Bem, as chuvas vieram, o tempo passou e algo inesperado aconteceu. Daquele tronco machucado, mas não completamente desligado, algo inesperado aconteceu. Começaram a surgir novos brotos, né? Onde havia corte, nasceu vida. E onde a árvore havia sofrido, né? Ali houve transformação. E a árvore entendeu que aquele corte não era apenas a sua destruição, mas uma oportunidade de mudanças. As suas raízes, que antes estavam secas, agora buscaram águas mais profundas. Seus galhos começaram a florescer. E pela primeira vez na sua vida, ela produziu frutos. Então, essa história nos ensina uma lição muito importante, uma lição essencial, que muitas vezes o machado, que muitas vezes
o machucado, muitas vezes a dor, muitas vezes a dificuldade que nós estamos passando, ela tem um propósito, né? Muitas vezes, tá? Muitas vezes. E Deus, ele utiliza as coisas que acontecem nesta terra, ele utiliza as ocasiões que podem ser oportunas para falar conosco, e muitas vezes ele as envia também, né? Nós somos provados para que possamos florescer, para que possamos ser transformados. E essa transformação, irmãos, ela precisa ser passada por todos nós. E aqui nós entramos num texto relacionado a uma parábola que está escrita lá em Lucas 13, capítulo 6, verso 9. Nós já vamos ler essa parábola, escrita pelo médico amado. Ela diz assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor e esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Então aqui nós temos a história bíblica que fala sobre o vinhateiro, a figueira e o dono da figueira, né? O homem, o Senhor. E eu quero, antes de imergirmos nessa história, irmãos, compartilhar um pouco sobre o contexto, né? O livro Alento, o capítulo Alento nas Dificuldades, do Parábola de Jesus, ele vem falando, né, que algumas medidas foram tomadas pelo governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos fez algo terrível, algo inimaginável. Em uma ocasião, os seus soldados invadiram o átrio do templo e degolaram alguns peregrinos galileus que estavam ali oferecendo seus sacrifícios. É como se a gente falasse assim: estamos no culto, estamos na hora da pregação, estamos num momento muito importante aqui da igreja, e entrou a polícia e cometeu assassinato, matou os cristãos, matou o pastor, houve uma chacina. Que notícia terrível, irmãos, foi essa? Esse era o contexto. Isso havia acabado recentemente de acontecer ali. E o pensamento que pairava na mente das pessoas não era da chacina que havia acontecido, mas do motivo da chacina, o motivo da morte. E muitos judeus começaram a entender que aqueles galileus haviam morrido porque havia caído um castigo divino sobre eles. Porque eles mereciam aquilo, porque com certeza Deus não permitiria, irmãos, Deus não permitiria algo tão ruim acontecer se ele não tivesse no controle, se ele não tivesse mandado aqueles soldados. E muitos começaram a acreditar que aqueles homens eles mereciam a morte, né? Que eles tinham cometido com certeza algo terrível. E aí começa o processo de julgamento, né? A verdade, irmãos, é que nós somos muito curiosos, né? Eu sou muito curioso, eu tenho certeza que você também é curioso, né? E aí, muitas vezes a gente quer saber das coisas, quer saber do que acontece, o porquê que acontece com os outros, né? E a verdade é que aqueles judeus queriam descobrir o porquê que aqueles homens haviam sido mortos. E começaram a se questionar e chegaram a esse veredito, que eles haviam pecado, que eles haviam transgredido. E eles começaram a agradecer a Deus, irmãos.
agradecer a Deus porque não tinha acontecido com eles, mas tinha acontecido com outros, né? Então, olha que coisa terrível, né? O processo de julgar. Então, esse era o contexto que estava acontecendo, né? Então, Jesus pegou e trouxe essa parábola que eu li aqui para vocês, que está na tela de vocês, né? Onde nós temos aqui podemos dizer, três personagens, né? O dono da figueira, o vinhateiro e a vinha, né? E esta planta que não estava dando o seu fruto, né? Então Jesus, nós sabemos que ele sempre usa parábola para ilustrar algo maravilhoso. E aqui nós temos nós temos vários ensinamentos importantes, né? Mas ele utiliza essa parábola, irmãos, para ilustrar a sua missão através da sua vida, da vida de Cristo e daquela parábola também. Ele tinha uma lição para advertir todas aquelas pessoas ignorantes e indiferentes relacionado à tragédia que havia acontecido. Então, o que Jesus faz? Ele pega um contexto histórico, ele pega uma calamidade que estava acontecendo ali, que estava na mente, que estava sendo falado, e ele agora conta uma história, né? Trazendo lições para que as pessoas pudessem passar pelo processo da transformação. E aqui nós entramos no primeiro problema que aqueles judeus que estavam ali ao redor, que estavam comentando, passam. Eles achavam que eram os favoritos. Eles estavam muito felizes, né? Porque a prova deles estarem vivos, irmãos, é porque eles eram melhores do que os galileus. Assim eles pensavam, né? Eles pensavam que eram os favoritos de Deus, que eram os escolhidos de Deus, e que se nada de mal havia acontecido com eles é porque Deus os amava. Bom, a verdade é que esses judeus estavam muito enganados. A verdade é que as calamidades, os desafios, coisas ruins, provas acontecem conosco não por sermos favoritos ou rejeitados por Deus, mas porque nós estamos nesta terra em que o pecado jaz, em que o amor se esfriou e coisas ruins acontecem. E muitas vezes, nós nos achamos nessa mesma situação, né? Agora, o que Deus faz, irmãos? Aqui nos diz no livro. Deus usa muitas vezes as circunstâncias das quais nós estamos passando para fazer-nos chegarmos a Ele. Então, muitas vezes, provas, circunstâncias ruins, dificuldades acontecem na nossa vida, não porque Deus está mandando, não porque Deus está fazendo aquilo conosco, mas porque as circunstâncias do pecado, dos nossos irmãos, a nossa própria circunstância, porque tem problemas, irmãos, dificuldades, que não é outra pessoa que nos coloca, somos nós mesmos. Às vezes nós procuramos por dificuldades na nossa vida. E aí Deus, ele sempre utiliza as circunstâncias da nossa vida para fazermos nos voltarmos para Ele, para fazer com que o nosso caráter seja provado, para fazer com que lições possam ser aprendidas por nós. Mas nunca, irmãos, nunca, porque uma pessoa é melhor do que outra, nunca porque você é melhor do que outro. Eu aprendi isso de uma forma tão forte, não lendo esse capítulo aqui, apesar de ter me ajudado quando eu li a primeira vez, me ajudou novamente agora. Mas, irmãos, eu vi tantas pessoas boas aos meus olhos, né? A gente julga também, mas pessoas que têm um caráter, assim, excepcional, sofrerem, ficarem doentes, até morrerem. E aí eu ficava me perguntando, Senhor, mas por quê? Eu acho que talvez você já se fez essa pergunta também, né? Por que essa pessoa tão boa sofrer? Por que eu, Senhor, eu sou tão bom, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? E aqui eu quero falar que talvez não seja algo de errado que você esteja fazendo.
seja uma circunstância, seja uma situação, em que Deus utilizará essa circunstância e essa situação para um grande milagre na sua vida, para uma grande transformação na vida do seu vizinho que está vendo tudo que está acontecendo, para o maior milagre que Deus pode realizar nessa terra, que é a transformação. Bom, aqui nós entramos na segunda lição, né? Julgar os outros. Aqueles homens que haviam sido mortos estavam sendo julgados pelos judeus, né? Os galileus sendo julgados pelos judeus. E aqui, até os discípulos estavam pensando nisso, irmãos. Os discípulos haviam andado já há algum tempo com Cristo Jesus aqui nessa situação, mas eles não falaram nada. Eles sabiam que Jesus era muito sábio e Jesus, ele sempre falava coisas surpreendentes. Então, do jeito que todos os judeus estavam falando e julgando os outros, os discípulos estavam também. Mas a verdade, irmãos, é que é muito fácil nós julgarmos os outros. Sabem por quê? Porque durante o dia a pessoa que nós menos olhamos é quem? Somos nós, né? Nós só nos olhamos quando a gente para e olha para o espelho, quando tem algum reflexo, talvez na água, né? No lago, mas nós passamos o dia olhando para as outras pessoas. Quando você acorda, você vê sua esposa, você vê seu esposo, ou você vê seu filho, né? Ou então quando você sai, se você mora só, você vê o seu vizinho, você vê as pessoas na rua, e você passa o dia olhando as outras pessoas, né? Então é natural para o homem olhar mais para os outros e menos para si. E nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Será que nós estamos passando o nosso tempo tão preocupados em saber o porquê que as coisas acontecem com os outros, saber o que acontece com as outras pessoas? Talvez não estamos olhando no espelho, né? Talvez estamos perdendo o nosso tempo tão precioso, tão preocupados, irmãos, com as outras pessoas e pouco preocupados com a pessoa mais importante que deveria tomar a nossa atenção e o nosso tempo, que somos nós mesmos. A verdade é que você é responsável pela sua salvação. Saiba disso. Claro, nós precisamos ajudar as outras pessoas, nós somos colocados nessa terra para ser uma bênção, para orar pelas outras pessoas, para sermos missionários. A irmã Alexandra falou algo muito importante aqui, que a oração, esse departamento, ele deve ser utilizado para um fim missionário. Todos os departamentos têm fins missionários, irmãos. Mas como você vai ajudar as outras pessoas se você não foi ajudado? Muitas pessoas, elas se tornam escadas para a salvação. A escada para a salvação são pessoas que são instrumentos para que outras pessoas possam subir, mas ela mesma não sobe. Já parou para pensar você ser um instrumento que foi usado para muitas pessoas conhecerem a Deus, para muitas pessoas serem salvas, mas você mesmo perder a sua salvação? Isso acontece só por uma razão. Talvez porque você não olhou muito para si, talvez porque eu não olhei muito para mim. Irmãos, a verdade é que o nosso maior tempo deve ser refletindo como nós estamos diante de Deus, né? Como nós estamos diante de Deus. E por que isso é tão importante? Bom, a história nos conta isso, né? Eu vou voltar aqui no texto, né? O homem tinha sua figueira plantada, né? Mas ela não estava dando fruto. Irmãos, o que nós tínhamos naquela época e o que a história está se repetindo também, somos muitos cristãos, somos muitas pessoas seguidoras de Cristo, que professamos a religião, que como aquela primeira história que eu contei,
Talvez árvores bonitas, árvores grandes, com grandes galhos, fazendo uma grande sombra, que talvez muitas pessoas olhem e nos julgam, aquela ali é uma baita de uma árvore. Aquele ali é um cristão verdadeiro, né? Mas a verdadeira prova de que a árvore está sendo útil, irmãos, né? Realizando a finalidade para a qual ela veio à existência, é dar frutos. E agora a pergunta que eu faço para você: você é uma pessoa que tem dado frutos? E agora os frutos, existem vários tipos de frutos, né? Mas você consegue perceber algum fruto na sua vida? Quero que você reflita sobre isso. Quais frutos você tem dado? A verdade é que o vinhateiro aqui da história é Jesus, né? E o homem, o dono da vinha, é Deus o Pai. Então, Deus o Pai, ele acompanha a sua vida. Deus, o Pai, ele tem o maior desejo de que você dê muitos frutos, porque ele te criou para isso. A verdade é que nada deixa o nosso Pai mais feliz do que ver-nos cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. E aqui eu tenho certeza que nós temos muitas mães e muitos pais. É tão bom quando nós vemos os nossos filhos encaminhados, não é verdade? Quando você vê o seu filho sendo abençoado, quando você vê o seu filho cumprindo o propósito para o qual ele veio a essa terra, né? Ele crescendo, ele prosperando nos caminhos do Senhor Jesus, e te dá um orgulho tão grande, não é verdade? Essa mesma alegria Deus sente por mim e por você quando nós damos frutos. Então veja bem, o jardineiro não recusa trabalhar numa planta tão promissora. Ele está pronto a prestar-lhes ainda mais cuidados. Então assim, agora é Jesus. Então, assim, agora é Jesus. Jesus Jesus olha para a sua olha vida para a sua vida que não está dando fruto, que não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada, e ao invés de te abandonar, ao invés de te deixar, ele decide te dar mais atenção e te dar mais cuidado. Ele decide fazer um trabalho maravilhoso contigo. Um trabalho que talvez não seja fácil, né? Aqui na história nós temos o processo, que é a terra ser escavada e ser colocado esterco, ser colocado fezes. A gente sabe que não é algo confortável, não é algo cheiroso, é algo que incomoda, é algo ruim para aquela planta, mas é o processo. Então, muitas vezes, irmãos, você está passando por algo ruim na sua vida. Você está passando por alguma dificuldade. Você sente que foi cortado, você sente que foi escavado. Você sente que odores ruins estão ao seu redor. E você tem passado, talvez, por provas que olhe para si e pense, Senhor, por que eu? Por que meu filho? Por que minha família? Nós somos tão fiéis, Senhor. E aí, duas situações importantes eu quero comentar sobre isso. A primeira é, talvez a árvore seja muito bonita. Talvez os galhos estejam muito grandes na sua vida. Mas talvez você não esteja conseguindo enxergar que os frutos não estão acontecendo. Pode ser que isso esteja acontecendo. Ou pode ser que você esteja dando fruto, mas Deus quer que você dê mais frutos. Deus entende que talvez por ele ou talvez por uma circunstância da vida, por algo que esteja acontecendo, Deus está usando essa situação
para fazer com que você seja mais próspero espiritualmente, para que você tenha uma experiência com Ele grande. Perceba que todas as árvores, irmãos, recebem a chuva, recebem o sol, recebem também o cuidado de Deus. Mas nós precisamos passar por um processo muito importante para darmos fruto. É o processo que determina se a árvore vai dar fruto ou não. Esse processo é a própria árvore sugar o alimento do solo. E aqui existe algo importante que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ser nutridos. Se você não estiver bem nutrido, você não dará fruto. Se você não estiver buscando crescimento espiritual, buscando um momento de comunhão com Deus, buscando uma palavra que nutre o seu espírito, como você dará frutos? Então, existem algumas coisas importantes que precisam acontecer para que o fruto seja uma realidade nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos do sol, da chuva, dos cuidados de Jesus, tudo isso ele faz. Não tenha dúvida de que a parte de Jesus ele faz, e faz muito bem feita. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está no homem. Então, nós precisamos, primeiro, reconhecer que não estamos dando fruto. Reconhecer que podemos dar mais frutos. E reconhecer que nós precisamos não de aparência, mas de propósito. Segunda coisa, nós precisamos sugar o alimento do solo. Porque Deus não cortou aquela planta, assim como Deus não te separou ainda do propósito para o qual Ele te criou. Se eu e você estamos vivos hoje, irmãos, é porque Deus ainda tem um propósito, e digo, um grande propósito, porque Deus não faz nada por acaso. Nosso Deus não é Deus do acaso, Ele é o Deus do propósito. E se você veio ao mundo, e se você está vivo hoje, se você acordou de madrugada hoje para estar aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus tem um grande propósito na sua vida. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar e entender esse propósito. Mas quando nos colocamos em suas mãos, quando não somos indiferentes, Deus ele realiza o seu propósito em nossas vidas. Perceba que Jesus disse sim, poupa essa árvore ainda esse ano, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para nós finalizarmos aqui. Até quanto tempo Jesus tem poupado a minha e a sua vida? E em quanto tempo Jesus continuará poupando? Eu acredito que Deus te escolheu para ser um grande instrumento, para dar frutos, para alimentar milhares de pessoas. Teve uma irmã aqui que pediu, eu achei muito importante. É muito importante nós orarmos sobre isso, irmãos. Ela pediu para que recebêssemos a chuva temporã, para que recebêssemos também a serôdia. Né? Então, nós precisamos, todos os dias ao acordar, colocar em nosso coração que precisamos da graça de Deus, do seu Espírito, e precisamos ser uma bênção na vida de alguma pessoa. Quando você sair hoje, pense assim, a quem é que eu vou alimentar hoje? Eu não estou falando de alimento físico, estou falando de alimento espiritual. Quando eu saio para o meu trabalho, quando eu saio para a minha faculdade, quando eu saio para deixar o garoto na escola, quando eu juntar aqui com minha família para fazer o culto, qual será o alimento que eu vou nutrir essas pessoas? O que eu vou falar de Deus para elas? O que eu vou falar sobre a minha experiência? Eu vou focar o esterco que está aqui na minha vida, eu vou focar a escavação, eu vou focar o machado que passou raspando aqui, quase me leva, ou eu vou focar as grandes
maravilhas que Deus deseja e vai realizar na minha vida, os grandes frutos que Ele tem feito por mim. A verdade é que às vezes a gente foca só as coisas ruins da vida, né? Mas Deus hoje te convida a olhar com novos olhos, para não olhar as circunstâncias adversas da vida, mas olhar o plano maravilhoso que Deus tem na sua vida. A olhar o convite que Deus te faz hoje, porque eu não sei até em quanto tempo o machado deixará de raspar na minha vida e na sua vida, irmão. Mas hoje o Senhor te convida, Ele diz assim, eu quero ler o último parágrafo do capítulo, diz assim, convertei-te, ó Israel, convertei-te, ó igreja, ao Senhor teu Deus, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como Líbano. Voltarão os que se assentarem às suas sombras, serão vivificados como trigo, florescerão como a vide. De mim é achado teu fruto. Amém? Então Deus deseja Amém. Amém. Louvado seja Deus. que nós voltemos a Ele, que nós Amém. sejamos sarados, né? Que nós nos convertemos da nossa perversão. Eu não sei em que você tem falhado com Deus, eu não sei em que você precisa melhorar. Eu sei o que eu preciso melhorar, mas o meu desejo é que você possa fazer uma avaliação da sua vida, que você possa se converter, que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus, para que você dê muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Amém.